Bem, pessoal, então vamos lá para a nossa segunda parte da nossa aula sobre a África. Na primeira parte a gente focou na questão da etnia, da diversidade étnica do continente africano, onde eu te falei que existe mais de 8.000 etnias, uma diversidade muito grande, separada ali entre clãs, tribos, Eu falei o que é etnia, que é aqueles aspectos da cultura, do idioma, do fenótipo, da cara também. E agora então a gente vai sobre a questão, vamos falar sobre a questão da economia africana. E assim, a economia africana, gente, no geral, ela é organizada, ela é simples, tá? Com baixo uso de tecnologia. O campo sofre influência, limitações em razão das extensas áreas áridas e semiáridas que a gente encontra no continente africano, uma característica de grandes desertos, A exploração mineral, a exploração de minérios, ferro, ouro, diamante, enfim, padece com falta de investimento, com falta de dinheiro. Situação que é muito parecida também com a dos transportes na África. A indústria, então, carece de investimentos, de fontes energéticas, de tecnologia, de mercados com maior poder aquisitivo para investir, para conseguir comprar os produtos produzidos aí pela indústria. Então essa é uma das grandes marcas da África, da economia africana. Mas a gente vai, aqui nessa aula, chamar atenção para duas coisas, que é a agropecuária africana e o extrativismo também da África, Por que a agropecuária? A gente vai ver que quase toda a população, em torno de 35% da população, trabalha com agropecuária, O que representa uma boa fonte de renda para a maioria dos países africanos, fora a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas, que ainda sobrevive diretamente da agricultura, Vamos lá. Na África, então, gente, a gente pode destacar alguns países, pode destacar Senegal, pode destacar Egito como grandes produtores agrícolas, Mas uma das grandes características da África ainda é boa parte da população trabalhando com agricultura de subsistência. Dei um girinho aqui, agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? A gente já estudou em aula que a agricultura de subsistência é aquela que tem baixo investimento, aquela agricultura simples, tradicional, onde a família vai trabalhar diretamente com ela. E é uma agricultura totalmente dependente do meio ambiente. Por exemplo, se não chove, vai passar fome, porque depende da agricultura. Se chove demais, vai passar fome, depende da agricultura. A gente viu ali uma aula sobre a fome, a situação da fome também, Então é muito sério a questão da agricultura de subsistência. Boa parte das pessoas que trabalham com agricultura de subsistência. A agricultura comercial, gente, ela não é muito diferente da agricultura de subsistência na África. A agricultura comercial é aquela um pouco mais moderna, com mais técnicas e mais investimento. Mas na África ela é muito simples, Ela ainda requer de mão de obra braçal, onde as pessoas são contratadas só na época da colheita, uso da mão de obra realmente braçal ali na África, Então a gente tem a agricultura de subsistência, que ela é extremamente simples, a agricultura comercial, que é um pouco mais moderna e é voltado ali para as grandes cidades, para a produção das grandes cidades, e a agricultura de plantation, essa aqui ainda é um pouco mais forte na África, mas não quer dizer necessariamente que é uma coisa boa. O que é agricultura de plantation? A gente já viu isso em aula. Plantation é aquela agricultura voltada para exportar, para exportação, para venda. Venda para países aí, principalmente ali países europeus, que é o principal parceiro comercial da África, O principal é os países europeus. A gente usou vários exemplos em aula. O cacau, o açúcar, o amendoim são exemplos de produtos que não dá para plantar na Europa. Os solos e o clima da Europa não permitem. Então eles aproveitam as terras africanas, aproveitam a mão de obra africana e vão plantar então na África esses produtos que eu te falei, são alguns exemplos, O amendoim, o cacau, E o exemplo que eu falei em aula, vamos lembrar lá, lembra? O exemplo que eu falei pensa, qual é uma das maiores empresas de chocolate do mundo? A Nestlé, que é a Suíça. E a Nestlé, na Suíça, ela não produz cacau lá, porque não tem como produzir cacau na Suíça. Ingrid, se estiver olhando aí, conhece melhor do que nós aí a Suíça. Mas a questão, então, o que eles fazem? Aproveita a mão de obra barata africana, que é essa população aqui africana. Aproveita os solos e a terra, não necessariamente fértil, mas em um clima um pouco melhor, e consegue plantar, então, o cacau. A África ela tem dois problemas muito sérios. Eu até coloquei em azul aqui, que é a questão dos solos e da água. Por quê?
a maior parte dos solos africanos são inférteis, são solos frágeis, são solos ruins. Tirando uma parte ali da África que tu tem solo de terra roxa é terra vermelha, tá? É terra extremamente fértil. No Brasil a gente vai ter ali no estado do Paraná, São Paulo, uma parte de Santa Catarina, terra roxa, muito fértil. Tirando isso, a maior parte dos solos da África são inférteis, é um dos grandes problemas. Mas tem muita terra, dá para plantar bastante. E a água, tanto a porção norte como a porção sul, a gente tem grandes desertos nessas regiões. E esses grandes desertos, então, eles impedem ou dificultam as grandes plantações. Mesmo assim, a gente sabe que a África tem o potencial de alimentar o mundo inteiro, literalmente alimentar o mundo inteiro, tá? Por quê? Primeiro, a maior parte da população econômica da África trabalha no campo, tá? Com uma previsão bem significativa de crescimento da produção para os próximos anos. Existem na África 33 milhões de pequenas propriedades. 80% de todas as propriedades da África são de pequenas propriedades que produzem, então, alimentos, tá? Claro que a África tem um problema, que a produção média de grãos está abaixo da média mundial, mas ela tem sim o potencial de alimentar para o futuro, porque as terras na Ásia, as terras na América, as terras na Europa, a grande maioria delas já está ocupada. Na África tu tem imensidões de terra ainda não ocupadas, por isso que se destaca a possibilidade da África no futuro alimentar todas as pessoas. Perfeito? Então a gente tem a questão da agricultura. Já o extrativismo. Professor, o que é extrativismo? Retirada de minerais, também pode ser retirada de minerais energéticos, minerais metálicos da terra. Ferro, ouro, bauxita são exemplos de minerais metálicos, e minerais energéticos a gente pode falar aí, petróleo, carvão, gás mineral, são exemplos. E a África? Uma questão interessante é que a África não se sabe exatamente qual é o potencial dela. Por quê? Porque não existe grandes estudos ainda na África. Falta investimento, falta até o mesmo governo ter dinheiro para investir nisso aí. Mas aí tu vai me dizer, professor, por que não se investe nisso, professor? Porque não se tem dinheiro. A verdade é essa, países pobres, onde tu precisa sobreviver, precisa se alimentar a população, tu precisa investir nisso e não necessariamente investir em pesquisas do subsolo. Falta de universidades, falta de pesquisa pública, privada, dificultam bastante isso. Então ainda falta se conhecer bastante sobre a África. Dos principais produtos da África, a gente pode destacar, por exemplo, o ferro. O ferro, apesar de ter uma grande produção de ferro, a África ela representa menos de 2% da produção mundial. A gente pode falar do fosfato, o manganês, que boa parte dele vem da África, então o manganês que é responsável por fazer o aço. Fora a produção, aí sim, em larga escala, tá? Isso é interessante, de ouro e diamante, né? Que é uma das grandes riquezas da África. Quando a gente fala de minerais energéticos, né? O petróleo, nenhum país africano está entre os 10 maiores produtores. Tu tem a Nigéria, por exemplo, com uma produção de 1,9 milhões de barris por dia. Tu tem Angola com 1,8, Argélia com 1,4, Líbia também. Mas nenhum desses, então, sendo de grandes proporções, tá? E o carvão, que só a África do Sul que merece destaque na produção de carvão, porque ela tem a 6ª maior produção do mundo, mas isso equivale somente a 3% da produção. Perfeito? Então, a África, a gente entende um pouco que falta investimento na África, falta pesquisa, falta estar inserido na globalização, sabe? Basicamente sobrevive da agricultura, do comércio e do extrativismo mineral e extrativismo energético, tá? Não necessariamente, professor, então não tem indústria na África? Tem, principalmente a China está investindo bastante na África, mas ainda é subvalorizada. Certo, meus queridos? Eu espero que tenham entendido um pouco sobre a questão da etnia, sobre a questão da economia. Eu sei que é bastante coisa, de verdade, daí deve ter sido uma aula ao todo, aí, mais de 20 minutos. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar, eu vou tirar todas as dúvidas que aparecerem aí. Certo? Um beijo para vocês, saudade de todos, espero vê-los em breve. Valeu, um abraço.